Fala pessoal, tudo tranquilo? Pessoal, antes de começar a aula, eu quero mostrar para vocês o nosso cronograma dos últimos dias da nossa vida, pelo menos aqui em Sinais. Hoje é dia 26, então, inacreditavelmente, né, aqui seria a introdução à transformada de Fourier, né? A gente está até no cronograma, né, no final, né? Não está assim tão deslocado. A gente vai falar hoje sobre a transformada de Fourier, né? A gente vai finalizar a série já introduzindo a transformada, porque vocês vão ver que é muito parecido, né? Então a gente vai ter a aula de hoje para trabalhar sobre a transformada, a aula que vem focando de fato no espectro, no gráfico, né, da transformada em si, não no uso dela em sistemas. A gente não vai falar sobre isso aqui. E o dia 8 e o dia 10, pessoal, muito provavelmente o dia 10 vai ser a entrega do trabalho 3 de vocês. Então, no dia 3, ou seja, na próxima aula, né, eu vou liberar o trabalho 3. Tá? Só que a gente vai ter ainda a aula do dia 3 sobre a transformada. Tá? Então, não se preocupem, a gente vai finalizar o conteúdo, ou pelo menos boa parte dele antes que o trabalho seja aplicado. Vai ser um trabalho simples, provavelmente vai ser um trabalho com um cunho um pouco mais teórico que os outros, né? Porque a gente não fez de fato muita matemática nessa última parte, a gente só ficou estudando espectro. Talvez eu sugira algumas leituras durante a semana para vocês, né? Então vai ser mais um estudo dirigido do que outra coisa. No dia 13 eu vou liberar a sala de entrega do trabalho de substituição, tá? Que vai ser um trabalho para quem não entregou algum trabalho durante o semestre, né? Entenda-se T1 e T2, né? E como eu estava comentando com o pessoal, a nossa G2 vai ser online, tá? Então, dia 10 vocês vão me entregar e eu vou ter 2 dias para corrigir os trabalhos para liberar as notas até dentro do prazo do G2. Tá? Então, vai ser bem punk, mas vai dar tudo certo, eu acho. Eu acho que eu consigo. Porque eu já não vou ter mais quase TCC nessas datas aí. Então, eu vou ter só vou ter dedicado para as correções mesmo. Né? Então, no dia 3, né, eu vou publicar o trabalho, dia 10 vai ser a entrega, e no dia 8, aqui, que está marcado para entrega de trabalhos, eu vou usar para finalizar o conteúdo, tirar alguma dúvida que vocês tiverem, aquelas coisas padrão, né, de sempre. Né? Vamos ver, que eu acho que tem dúvida aqui. Figura o Severino, hein? Né? O Severino escreveu, vou ter que ler o que ele escreveu porque é engraçado. Cada aluno passado é uma dor de cabeça a menos. Eu concordo. Por isso que eu conto com vocês, hein? Não é só eu, né? É vocês também. Me ajudem a não ter correções para fazer aqui. Tem o dia 2. Tem 2, dia 26. E agora, José? É verdade, tem 2, dia 26. O segundo 26 seria 1º de julho, não? Não sei, vou dar uma olhada aqui. Que doideira isso. Aham. Ah, tá, mas meio que dá para entender, né? Então a gente tem mais uma aula, olha só que alegria. Que alegria, ganhamos uma aula, pessoal. Né? Esse é um erro que eu tive prazer de cometer. Né? Então a gente tem hoje e tem ainda a aula da semana que vem, dia 1º, e na sexta-feira que vem o trabalho vai ser liberado para vocês. Estamos entendidos? Muito obrigado aí por quem pegou. Como é que eu cometi esse... Já sei como é que eu cometi esse erro, né? Eu tive que copiar linha por linha do meu cronograma, por isso que eu cometi esse erro. Mas acho que o pessoal da PUC não vai notar, né? Agora já foi, agora já foi. Estamos entendidos, meus queridos? Não Sim, estamos senhor. entendidos?
Ah, show de bola. Sim. Né? Show de bola, professor. Beleza! Como a gente já está gravando, já mudar a câmera aqui, rapaz. Temos nessa sexta-feira. Não tá chuvosa, né? Tava chuvosa. Honestamente, eu nem saí desse quarto hoje. Né? Nem saí desse quarto. Assim, tá uma vida extremamente saudável. Saudável. Eu vou finalizar o conteúdo sobre a série de Fourier, tá? E iniciar o conteúdo sobre a transformada na aula de hoje. Por que eu digo finalizar o conteúdo? Porque faltou da aula passada falar das relações entre os coeficientes, né? Porque se eu tenho o coeficiente, por exemplo, da expansão na série exponencial, automaticamente eu tenho todas as outras, assim como se eu tiver na forma compacta, eu posso ter os coeficientes em qualquer outra forma, sem necessitar calcular a integral, tá? Porque eu tenho uma relação bem fácil entre os coeficientes. E essa relação ela está intimamente ligada com a forma com que eu faço a expansão. E eu vou retomar. Se vocês quiserem ver em detalhes, é só rever as aulas, as últimas aulas, né? Mas a forma trigonométrica, existem duas formas, a não compacta e a compacta. Na forma trigonométrica não compacta, a gente expandiu assim, ó. A0 mais um somatório com n igual a 1 até infinito, de AN cosseno de n ômega 0t mais BN seno de n ômega 0t. Tá? Eu não vou aqui apresentar o cálculo dos coeficientes para vocês, tá? Mas vocês sabem que o AN é 2 sobre o período fundamental integral da função que eu quero calcular, que eu quero expandir, né, que eu quero representar, vezes um cosseno de n ômega 0t. Ah, mesma coisa com o B, só que para o seno. Né? Eu expliquei na aula retrasada que eu posso somar esses dois senos e cossenos e usar trigonometria para escrever essa série como C0 mais o somatório de n igual a 1 até infinito de Cn cosseno de n ômega 0t mais θn. Né? Eu até tinha separado a propriedade, né, na aula, eu acabei esquecendo de mostrar para vocês. Mas se vocês pesquisarem no Google ou até no background sobre relações trigonométricas, vocês vão encontrar uma relação que me diz seno de x, seno de A, cosseno B, seno B, cosseno B, seno A, um treco assim. E é essa relação que faz a dedução para esse formato. Quem já fez, né, análise 2, né, tem alguns que fazem em paralelo, sabem que eu posso usar uma coisa que a gente chama de transformada fasorial para escrever esse seno como um cosseno e somar. Né? É como eu faria. Infelizmente, eu não posso usar isso porque, em teoria, sinais vêm antes de circuitos 2. Né? Mas dá para usar fasor, quem me entendeu, para vir daqui para cá. Né? E nessa aula eu falei que o CN é AN ao quadrado mais BN ao quadrado. E que o θN é a tangente na menos 1 de menos BN sobre AN. Então, daqui eu posso vir para cá. E automaticamente, depois eu vou mostrar para vocês, daqui eu posso vir para cá também. Tá? Porém, na aula passada, a gente viu que existe uma outra forma de se expandir, que é igual a D0 mais o somatório com n igual a menos infinito até mais infinito de dn e na jn ômega 0t. E aí sim, eu tenho uma diferença bastante grande se a gente for analisar, né? Embora seja a mesma coisa, ó, igual, igual, igual. Né? Esse carinha aqui, e eu até, acho que foi o Jonatas que perguntou,
esse carinha aqui, o n vai de menos infinito até mais infinito. E eu expliquei que se eu juntar harmônicas de mesmo grau positivo e negativo, eu consigo formar o cosseno. Né? Em resumo, existe uma relação entre os coeficientes dn e os coeficientes cn e também os coeficientes an. Tá? Porque se eu juntar, eu posso fazer uma equivalência harmônica por harmônica, né? Para encontrar quanto é que é o dn em função do an ou em função do cn. Tá? E do bn também, né? Em resumo, pessoal, né? E é bem fácil de entender, bem fácil. Se eu lembrar que cosseno de θ é igual a E, né, na jθ mais E na menos jθ dividido por 2. Né? Eu posso escrever isso aqui como 1 meio E na jθ mais 1 meio E na menos jθ. O que eu quero dizer com isso? Que cada coeficiente D da harmônica é metade do coeficiente C. Se eu tenho um C aqui, pode ver que esse coeficiente aqui, ó, tem a metade, né? Isso aqui vai ficar C sobre 2. Perceberam? Então é bem fácil de provar, né? Não vou entrar em muitos detalhes, porque eu tenho mais conteúdo para falar hoje. É bem fácil de provar usando a equação de Euler, que cada coeficiente dn é o Cn, o módulo, desculpa. Quase que eu esqueci de falar do módulo, tá, pessoal? O módulo. O módulo do coeficiente dn é Cn dividido por 2. Em outras palavras, Cn é igual a 2 módulo do dn. Barbadinha, né? E a fase do dn, e a fase, pessoal, está intimamente ligado à fase desse cosseno aqui. E a fase desse termo aqui na exponencial está intimamente ligado à fase do coeficiente d. Né? Esse d ele pode ser representado como uma exponencial. Né? Eu acho que até usei essa representação na aula passada, no finalzinho da aula, para explicar que isso aqui era isso aqui. Né? E eu abri esse dn, lembrando que o dn, eu posso escrever como módulo de d e na j fase de d. Se lembra que eu falei isso? Em resumo, para facilitar, né, a fase do coeficiente dn vai ser literalmente essa fase aqui, ó, tá? Vai ser igual. Tá? Não tem muita dificuldade nisso, né? E lembre-se de uma coisa. Vocês se lembram que no exemplo que a gente expandiu na aula passada, todos os coeficientes d eram imaginários. Né? Na verdade, todos os coeficientes d tinham fase jπ, π sobre 2 radianos só. Né? Menos jπ sobre 2 era o expoente, né? E era aqui, se não me falha a memória, 2 dividido por nπ. Agora foi. Lembrei, demorei, mas lembrei. O que acontece? O módulo é literalmente Cn dividido por 2. E a fase do D é literalmente a fase na expansão na trigonométrica compacta, na forma trigonométrica compacta. A fase desse coeficiente é menos 90 graus, ou menos π sobre 2 radianos. Se eu coloco cosseno de alguma coisa menos π sobre 2, eu mostrei na aula passada isso, que na verdade é um seno, né? Então a expansão é feita totalmente em seno daquele sinal que a gente fez na aula passada, que era uma onda quadrada, assim, né? Exagerei aqui, não tinha esse nível zerado aqui. E faz sentido porque esse é um sinal que tem uma simetria, não é exatamente uma simetria ímpar. Né? Então, se eu expandisse os coeficientes na forma trigonométrica, essa seria uma expansão que só teria B. Isso na forma compacta origina um cosseno defasado 90 graus. E isso na forma exponencial origina coeficientes cujo ângulo é
90 graus, negativo no caso. Então, tudo isso está relacionado. Vocês têm que começar a entender essas relações, né? O coeficiente dn, na forma retangular, não na forma exponencial, vai ser literalmente AN menos JBN, dividido por 2. Pode parecer estranho, né? Mas o coeficiente dn, se eu tenho ele na forma retangular e vou para a forma polar, pasmem, olha só. Se eu pegar esse carinha e fizer uma transformação de exponencial para retangular, né? Se eu estou na forma polar e vou para a forma retangular, eu tenho 2 sobre nπ vezes cosseno de menos π sobre 2. Né? Isso aqui é zero. Se eu usar aquela relação, menos j, esse carinha aqui vai ser mais j 2 sobre nπ seno de menos π sobre 2. Seno de menos π sobre 2 é menos 1. Tá? Então, esse carinha aqui vai ser menos j 2 sobre nπ. É isso aí. Olhando isso aqui, a n vai ser zero e bn devido a esse sinal aqui vai ser 2 sobre n vezes π. Provando que esse carinha aqui, essa expansão na forma retangular não compacta, só origina b, porque todos os coeficientes são complexos, imaginários, né? Puros. É uma coisa que demora para entender, eu concordo, não é uma coisa tão simples da gente pegar na hora, tá? É por isso que eu vou indicar a página em que ele explica essas relações entre os coeficientes. 553 e 554, ele faz exatamente isso que eu coloquei aí no quadro, tá? Então, em resumo, ele até coloca aqui, ó, que o dn pode ser expresso em função de c como 1 meio de cne na j θ n. Cuidado, hein? O dn menos 1 aqui também vai ficar menos 1, tá? Mas lembre-se uma coisa, na forma compacta eu só tenho o n positivo de fato. Né? Daí eu só vou ter a expansão em potências positivas aqui, em harmônicas positivas. Né? Eu tenho aqui as harmônicas negativas porque isso é exponencial, não esqueçam disso. Então, o que tem que ficar, de fato, né? O que vocês têm que entender da série de Fourier nesse momento? Eu vou fazer um resumão. Primeiro, vocês têm que entender a forma exponencial e como ela se relaciona com essas formas aqui. Né? Porque entender isso aqui é fundamental para a transformada de Fourier. Vocês têm que entender que a série tem uma limitação. Ela só consegue representar sinais periódicos. Por quê? Porque eu só uso harmônicas múltiplas de uma frequência. Tá? Isso também é importante para fazer a diferenciação da série e da transformada. Né? O que também é importante? Vocês perceberem que, né, de acordo com magnitude e fase desse coeficiente D, eu vou ter aqueles velhos casos, né, que vocês estudaram em equações. Por exemplo, se eu decomponho um espectro de um sinal par, esse espectro, quando eu calculo a n e o bn, eu vou calcular a n não nulo e o bn zero. Por quê? Porque o cosseno tem simetria par. Tá? O que isso vai influenciar na série compacta? Né? Como eu só tenho um cosseno, esse ângulo aqui ele vai ser zero ou vai ser 180. Né? Porque 180, na verdade, é menos cosseno. Então, eu posso ter o coeficiente AN positivo ou AN negativo. Tá? Mas se o sinal tem simetria par, eu vou ter uma série de composta só em AN. Tá? Pn vai ser zero,
Isso na fase vai implicar fase 0 ou 180 graus, mais ou menos. E esse coeficiente aqui ele vai ser real puro, né? Porque a fase aqui vai ser ou... Cadê? Porque a fase aqui do coeficiente vai ser ou 0, que vai gerar dn positivo, ou vai ser 180, que vai gerar um dn negativo. Então eu consigo verificar simetrias olhando o espectro, né? Se a simetria do sinal for ímpar, né, a série vai ser decomposta somente em seno, na forma trigonométrica. Na forma trigonométrica compacta, né, esse cosseno vai estar defasado mais ou menos 90 graus. Porque um cosseno defasado, essa quantidade, é literalmente mais ou menos um seno. Consequentemente, esses coeficientes aqui eles vão ter mais ou menos 90 graus. Tá? Se eu não tenho nenhuma simetria, eu não tenho essas características que eu acabei de falar. Por exemplo, eu vou ter harmônicas que têm AN e BN não nulo ao mesmo tempo. Isso vai gerar coeficientes D com fase diferente de 180, 90 ou menos 90, ou 0. Então, se eu vejo a fase da harmônica e ela, por exemplo, é 30 graus, com certeza o sinal perde a simetria. O sinal deixa de ser simétrico. Tá? Existe também uma coisa que a gente chama de simetria de meia onda, né? Quando eu tenho um sinal que tem o semiciclo positivo igual ao semiciclo negativo, digamos assim, ele é naturalmente simétrico ao valor médio, né? Por exemplo, esse sinal aqui, ó. Uou, 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 uou. Tentei fazer, né? Tentei fazer o melhor possível. Percebam que ele faz isso aqui e ele repete aqui isso aqui negativo. Faz isso aqui, repete negativo. Se o sinal tem essa característica, né, a decomposição espectral só vai ter harmônicas ímpares. Tá? Isso significa que eu preciso de menos harmônicas para representar um sinal que é naturalmente mais simétrico do que um sinal, por exemplo, que não tem simetria nenhuma. Um exemplo clássico é a onda retificada. O sinal não tem simetria nenhuma, né? Bem diferente, um semiciclo aqui em cima é bem diferente desse aqui embaixo, né? Tem algumas coisas interessantes também, tá, pessoal? Quando o meu sinal ele zera, ou ele tem uma coisa reta assim, vocês vão ver que isso vai gerar harmônicas, uma carga harmônica par muito grande. Mas não é o nosso assunto aqui, eu só estou levantando esse assunto por curiosidade. É exatamente isso que os compressores fazem. Vocês já viram falar em compressão de áudio, né? Um compressor de áudio, ele meio que ceifa, né, a onda. Então ele achata a onda. A onda senoidal era assim, um compressor faz a onda ficar mais assim. Quando eu achato essa onda aqui, eu aumento as harmônicas pares dela. E isso em áudio é uma coisa interessante, porque se eu tenho harmônicas pares, né, eu caio nas oitavas, e isso gera um ruído legal. Por isso que os compressores são utilizados em áudio. Isso gera um efeito na música, né, interessante, digamos assim. Tá? Tudo isso está explicado num tópico desse capítulo que a gente está trabalhando, que é o efeito da simetria. Eu estou procurando a página aqui para vocês poderem ter o registro de qual capítulo ler. Deixa eu ver. 541 é a página, o tópico é de fato o efeito da simetria, em que ele explica essas várias simetrias que eu citei. Simetria par, simetria ímpar, simetria de meia onda. Outra coisa que tem que ficar dessa parte do conteúdo, e percebam que tudo isso é teoria, basicamente, tá? Tudo bem, depende de um entendimento matemático dos deslocamentos de fase e tal, mas é tudo teoria. O espectro de um sinal, ele vai ser mais carregado nas frequências
altas se é um sinal que tem variações abruptas. Isso eu falei na primeira ou na segunda aula, né? Então, se o sinal tem várias descontinuidades, saltos de descontinuidades, mais do que apenas descontinuidades, esse é um espectro que vai decair lentamente com o aumento da frequência, né? Agora, se o sinal não tiver saltos de descontinuidades, né, se eu não tenho variações muito abruptas, né, por exemplo, esse sinal aqui, vou dar um exemplo de 2 sinais. Ó, esse sinal aqui, comparado com um sinal que varia muito mais rapidamente na subida. Ó. O sinal que tem inclinações maiores é um sinal que vai possuir harmônicas mais elevadas em frequência. Por quê? Porque são essas harmônicas mais elevadas na frequência que faz com que o sinal consiga, de fato, subir abruptamente, subir rápido. Grandes variações são causadas por alta frequência. Tá? Bem importante isso. Um detalhe importante também. Existe o que a gente chama de ruídos, vocês já devem ter ouvido falar, né? Existe um ruído bem interessante que é o ruído branco, que a gente vai falar um pouquinho mais na sequência. O ruído branco tem uma característica bem interessante. Se eu decomponho o espectro do ruído branco, eu vou ver que ele tem todas as frequências possíveis. Ele tem uma distribuição contínua no espectro. Tá? Por quê? Porque ele, de fato, né, um ruído é um sinal que varia aleatoriamente, né? Então, eu tenho várias, digamos assim, eu tô em 1, eu posso ir direto para -1, e daí, de repente, eu vou para lá. Então, é um sinal cheio de variações rápidas, né? E é exatamente por isso que ele tem um espectro que vai até o infinito, com frequências extremamente, com componentes extremamente grandes de frequência. Tá? O ruído branco, conhecido por ter essa distribuição constante no espectro, tá? Ele é inevitável, pessoal, ele é inerente de sinais práticos. Por quê? Porque ele vem da própria movimentação, ele é chamado de ruído térmico, inclusive. Ele vem da própria movimentação dos átomos com a temperatura. Tá? Então, a corrente elétrica que circula num condutor, ela não vai andando assim, ó. Ela vai andando assim, ó. Tá? Então, essas perturbações geram esse ruído térmico, né? Então, é muito comum a gente começar, e vocês vão falar bastante sobre ruídos quando eu estou no domínio da frequência, né? No domínio da frequência, por exemplo, se eu quero extrair uma informação de voz, de um sinal que esteja corrompido ou que esteja sujeito a muito ruído, né? Outro exemplo, não de voz, talvez seja melhor, né? Se eu quero fazer o ECG aí, né, que é o eletrocardiograma, eu quero verificar os batimentos cardíacos, né? Os batimentos cardíacos acontecem com uma frequência abaixo de 300 Hz, né? Não, 300 Hz não. 300 batimentos por minuto. 300 Hz, o negócio tá sinistro, né? Desculpa. Então é um sinal que eu sei mais ou menos qual é a faixa que ele acontece. Qualquer outro sinal que tenha componentes de frequência mais elevadas que essa, eu posso tratar como ruído e eu vou ter que descartar no meu processamento. Compreenderam? Então, a maioria das famílias de sinais, eu sei mais ou menos a frequência que representa elas. A voz vai até 2 kHz. Né? A banda de frequência que eu consigo, né, digamos assim, que a voz mais possui representatividade. Né? Se eu estou falando num violino, bom, o violino consegue ir a um tom muito maior, né, em sinais de áudio. Então, ter essa sensibilidade do que é o espectro é o que eu espero de vocês. E qual é o grande uso, né? Porque se eu tenho informação no domínio da frequência, às vezes é muito mais fácil de diferenciar uma coisa da outra. Eu sempre falo desse exemplo, eu me lembro que na época que deu os buzuzu com o Temer, né?
Eu não me lembro se foi com o Temer ou se foi com algum outro político, que veio uma gravação e o carinha falou uma palavra, mas depois um carinha veio falando que era outra palavra, e daí eles contrataram um técnico em áudio, né? E eu me lembro dele apresentando o espectro daquela palavra e não a onda no tempo, porque se tu vai diferenciar o som do S, do F, né? O F e o S, assim, são muito semelhantes se eu olho no tempo. Mas se eu olho na frequência, eu percebo diferenças muito mais visíveis nas componentes que aquele sinal contém. Né? Então é uma ferramenta muito útil para o engenheiro, tá, pessoal? Saber a representação de um sinal no domínio da frequência. A gente vai continuar essa viagem no domínio da frequência agora, expandindo os nossos horizontes para saindo da série e indo para transformada. E eu já vou falar qual que é a grande diferença. Até vou pegar aqui, né, a página que a gente vai começar a trabalhar agora. E eu já vou falar qual que é a grande diferença da série para a transformada de Fourier. A transformada de Fourier não limita o estudo no domínio da frequência a múltiplos de uma única frequência. Vou explicar melhor. Se tu olha o espectro de um sinal que é periódico, se eu olho o espectro de um sinal que ele é periódico, eu vou notar que ele é composto sempre de múltiplos de uma frequência, mesmo que algumas frequências não estejam aqui. Tá? E eu já expliquei que isso se deve ao fato de que se eu somo sinais que sejam múltiplos de uma frequência, eu sempre acabo caindo no mesmo ponto, então o sinal acaba se repetindo. Né? Então, se eu somo essa onda com essa onda com essa onda aqui, todos os pontos aqui se repetem, então na real eu acabo formando uma onda periódica. Agora, se o meu sinal que eu quero descobrir o espectro não é periódico, por exemplo, o degrau ou até mesmo um pulso, esse é um sinal que não é periódico, né? Porque ele é só um pulso, ele inicia e termina. Mas mesmo esse pulso, por mais estranho que possa parecer para vocês, eu consigo representar ele somando senoides. Só que a dificuldade para representar esse carinha aqui é infinitamente maior do que a dificuldade de representar um sinal que é periódico. Exatamente por isso que o espectro desse sinal, ele não vai conter apenas algumas componentes de frequência, mesmo que sejam infinitas componentes de frequência. Né? Para eu criar esse sinal, eu preciso de literalmente um espectro contínuo. Em outras palavras, o espectro de um sinal que não é periódico, ele é contínuo na frequência. Isso implica que, para qualquer frequência que vocês pensarem, esse sinal tem essa componente faz parte desse sinal. Então, é um pouquinho doido se a gente for pensar que eu, somando senoides, eu consigo chegar nesse sinal, mas, na minha opinião, o Laplace é mais doido ainda. Por quê? A transformada de Fourier soma infinitas senoides continuamente. A transformada de Laplace, eu acho que eu falei Fourier ou Laplace, não, vou repetir. A transformada de Fourier soma infinitas senoides continuamente. A transformada de Laplace soma infinitas exponenciais, e na ST, para qualquer valor de S que eu quiser, continuamente. Então é mais chato ainda se vocês forem pensar. Né? Então a transformada de Fourier, pessoal, eu posso até pensar nela como um caso particular da transformada de Laplace.
em que eu faço S igual a J ômega. Mas o que vocês têm que lembrar quando vocês começam a trabalhar com a transformada de Fourier, tá, é que o espectro de um sinal que não é contínuo, que não é periódico, desculpa, o espectro de um sinal que não é periódico, ele necessita de todas as componentes de frequência para ser representado. Tá? Então, vocês vão olhar o espectro e vocês vão saber que aquele sinal ele não é periódico. Tá? E isso está intimamente ligado exatamente com essa dificuldade de representar ele pelo fato de ele não ser semelhante a um seno e a um cosseno. Se o sinal é semelhante a um seno e um cosseno, por ser periódico, né, é natural pensar que eu não vou precisar de tantas componentes para sintetizar. Né? Então, é um pouco chato? É. Né? Mas faz sentido, principalmente, vocês vão achar bizarro isso, principalmente quando eu for estudar com calma as transformadas, que é o que a gente vai fazer a partir de agora. Mas a transformada de Fourier é literalmente igual à série, ela vai trazer consigo a informação de qual componente de frequência é importante para aquele sinal. Né? Aquele sinal ele é composto majoritariamente por quais frequências? Né? E é bem fácil de entender. Vou mostrar para vocês um exemplo que eu gosto. Então, o que que acontece? Ó? Eu vou dar um exemplo, eu nem vou mostrar a matemática, a gente pode deixar a matemática para a aula que vem, acreditem. Mas se eu tenho esse sinal aqui, ó, né? O espectro dele é uma função que eu já pedi para vocês estudarem, não à toa. O espectro do pulso é a função sinc, é uma funçãozinha assim, ó. Agora observem como faz todo o sentido do mundo isso que eu vou falar. Se eu não tenho esse sinal, eu tenho esse sinal aqui, ó. Tá? Uma coisa que vocês têm que entender, aqui é ômega. Olhando esse espectro, claramente eu percebo que a maior parte do espectro daquele sinal está concentrado nas baixas frequências. Todo mundo viu isso, né? Eu espero que sim, né? Por quê? Porque o espectro ele tem um valor maior e tem a sua área também, pensando em área, em densidade, né? A área está concentrada muito mais em baixa frequência. Isso faz sentido, porque esse é um sinal que ele tem uma certa característica constante, mesmo não sendo de fato uma constante, ele é um pulso. Agora, esse sinal aqui, ele tem uma característica constante? Esse carinha aqui. Travou de novo? Não é Não, constante. já não sei responder. Vocês travaram agora. Se eu olho esse sinal, ele não tem nada constante, porque ele tem um seno aqui, né? Incrivelmente, o espectro desse sinal, ele é assim, ó. Tá, tentei... ficou horrível. Por quê? Porque a frequência, as frequências... Tá, vocês entenderam. As frequências que mais importam nesse sinal aqui é literalmente essa frequência que ele contém nesse janelamento que a gente vai chamar. Tá? Vocês conseguem entender, olhando os espectros, que isso faz sentido, né? Porque esse espectro aqui, ele está centrado numa determinada frequência, vou chamar de ômega 1, que seja. Né? Ou seja, a informação, ela não está contida, na maior parte, num sinal constante, com baixa frequência. Pelo contrário, a informação, ela está num sinal que tem uma frequência maior. Tá? Então, vocês têm que começar a entender o espectro como aonde que a informação tem, digamos assim, a sua maior representatividade, né? Em qual frequência essa informação está. Perfeito? Se vocês
se a gente estudasse um pouco mais, se a gente tivesse mais umas 2, 3 aulas, eu posso explicar que isso aqui é literalmente uma modulação. Eu peguei um sinal, multipliquei por uma senoide, que tem uma frequência ômega 1. O que eu fiz com essa informação, que nesse caso era um pulso só? Né? Eu acabei deslocando essa informação para uma banda de frequência diferente. Tá? Mas, na verdade, essa envoltória ela só foi deslocada para essa frequência. Então, a informação ela está ali, só que ela está em outra frequência. Tá? Então, essas doideiras todas, vocês vão usar muito isso nas disciplinas de telecom. Né? Mas se a gente sentar um pouquinho e prestar atenção, faz sentido. Tá, esse sinal é um sinal que parece um sinal mais constante, por isso que as componentes estão em baixa frequência. Esse aqui, como eu tenho uma senoide, né, eu tenho a informação, digamos assim, ou seja, as componentes mais representativas na frequência dessa senoide. Né? Então, é uma teoria doida, bem estranha, né? Mas que com o tempo vai fazer sentido para vocês. Tá? Que a gente vai começar a ver a matemática na aula que vem. Tá? Que fique claro. Eu já não tenho muito tempo para falar, né? A gente já está quase terminando a aula. Mas eu quero que vocês leiam a partir aqui do capítulo 7, 601. Ele explica matematicamente, o que eu acho uma leitura bem pesada, tá? Bem pesada. Mas eu quero que vocês comecem lá onde ele fala sobre a integral de Fourier, né, que é na página 601, né, em que ele dá a definição da integral de Fourier, né, e a definição da integral inversa de Fourier. Então, é na página 600 e na página 601. E vocês vão ver que é literalmente muito parecido, se não igual, na verdade a transformada de Laplace com o S valendo J ômega. Mas isso eu explico na aula que vem. Tá? Desculpa aí, a internet tá meio fodida, tá, pessoal? Desculpa, minha internet tá um pouquinho ruim. Depois eu tiro o fodido na gravação. Eu tirei alguns Depois que deu palavrões. aquela maior travada, pelo menos para mim, a imagem ficou de boa. Melhorou? Uhum. O sinal melhorou agora, senhor. No fim da Melhorou aula. quando não precisa melhorar, né, cara? Que raiva. Melhorou depois que o senhor apagou o quadro, né? O pior, tá? Mas por hoje era isso mesmo, era só para a gente finalizar bem a série, fazer um resumão e introduzir um pouquinho, né, as diferenças espectrais, né? Pode ver que esse espectro é bem diferente daqueles espectros de sinais periódicos, em que eu tinha só algumas frequências. Esses espectros, eles são contínuos, eles são lisinhos, tá? E é isso, essa é a grande diferença entre a representação na série e na transformada. E agora teu áudio foi pro saco, senhor. Puta que pariu, que merda. Diga. Imagem e áudio foi pro saco. Eu tô ouvindo vocês não estão ouvindo? Aqui também travou. Então, eu vou desligar antes que aconteça alguma merda aí, porque hoje tá foda. Valeu, pessoal. Tem uma dúvida, senhor. Diga. A gente ainda não entrou, então, na parte da matéria onde a gente vai realizar o nosso trabalho ainda. Claro que já, cara. Já. Ué, a gente não ia fazer sobre trans... Eu ainda perguntei, senhor, se a gente ia fazer algum apoio com relação à série ou se ia cair só a parte transformada, inversa e coisa Não, é Fourier desde série até transformada. Ah, tá. Triste. Beleza? Beleza, senhor. É nóis. Feito! Bom descanso aí, pessoal. Eu espero aí que a gravação não esteja travando. Falou!